Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. Glórias ao nosso Deus grandão. Irmãos, hoje iniciamos o grande livro onde tudo começou, o começo de tudo. Iniciamos uma nova jornada. Depois de atravessarmos todo o Novo Testamento, agora começaremos o Antigo Testamento de forma cronológica, profunda, explicativa, acessível e também espiritual. Irmãos, vamos entender a Bíblia desde o princípio, desde o começo. E tudo começa aonde, gente? Aonde é que tudo começa? Coloca aí no comentário, aonde é que tudo começa? Irmãos, olha só, o que significa Gênesis? Significa origem. Gênesis significa origem, começo, nascimento, aleluia. É o livro dos começos. Irmãos, nele nós veremos a criação do mundo, a origem da humanidade, a entrada do pecado, o início da promessa da redenção. E olha só, pessoal, toda a Bíblia começa aqui. Aleluia. Quem é o autor do livro de Gênesis? Gênesis é um livro que foi escrito por Moisés, o libertador do povo de Israel. O objetivo de Gênesis é mostrar quem é Deus, como tudo começou, como o pecado entrou no mundo, como Deus iniciou seu plano de redenção. Jesus é revelado em Gênesis, mesmo no primeiro livro da Bíblia, irmãos, mesmo no primeiro livro da Bíblia, Jesus já aparece profeticamente, você entendeu? Ele é revelado como a semente prometida, tome nota, semente prometida. Ele é revelado como o Redentor anunciado, ele é revelado como aquele que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 fala. Pai querido, em nome de Jesus, colocando, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, a minha vida, a minha casa, a minha família e parentela, diante da cobertura do sangue de Jesus, tudo que me pertence também, objetos eletrodomésticos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo, eu revestida com todas as Tuas armaduras. Peço permissão para abrir a Tua palavra, Pai, esse livro da lei, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor, para a Tua palavra. Que essa nova jornada transforme nossa mente, transforme nossa fé, transforme a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, ensina-nos desde o princípio a caminhar contigo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos falar de capítulo 1, Gênesis, a criação, mas antes eu queria que você entenda esse livro um pouco melhor. Irmãos, a palavra Gênesis quer dizer começo, como eu falei. Este livro conta como tudo que existe, sabe? Como tudo que existiu desde o começo e como surgiram os seres humanos, o pecado, o sofrimento e conta como Deus, o nosso Deus, no começo, ele apareceu às pessoas e mostrou como deveriam viver em justiça diante dele, diante da sua presença. O livro de Gênesis se divide em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 11, que conta como Deus criou tudo o que existe, incluindo a raça humana. Encontram-se aqui as histórias de Adão, as histórias de Eva, de Caim, de Abel, de Noé e o dilúvio e, para terminar, a Torre de Babel. A segunda parte do capítulo 12 ao capítulo 50, sim, gente, esse livro tem 50 capítulos.
Conta a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez com que os seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito. Irmãos, no livro de Gênesis, Deus age, Ele cria o mundo, Ele cuida das pessoas e Ele mostra interesse pelo seu povo. Deus julga e castiga os ímpios e abençoa os justos. Amém, irmãos? Olha só, é tremendo esse livro de Gênesis. O pano de fundo, contexto, é o período que foi escrito a relação entre os homens. Irmãos, a história das origens, início das nações e das profecias. O tema principal aqui são os inícios: Satanás, pecado, criação e plano de Deus e muito mais, que nós vamos ver lendo essa palavra. O autor, já falei, foi Moisés. Ele escreveu os 5 livros, 5 primeiros livros, foi escrito por Moisés, que nós chamamos de Pentateuco. Ele os escreve quando estava no deserto, aguardando o tempo para a chegada da terra prometida. A data, ela não foi definida exatamente quando foi. Irmãos, vamos para a nossa leitura? Olha só, palavra-chave do primeiro capítulo é criação, poder, ordem, vida, autoridade divina. E o versículo-chave está em Gênesis 1:1, que fala: no princípio criou Deus. Deus, Ele criou. Irmãos, Deus é um Deus de organização. Ele criou tudo organizado. A Bíblia não começa tentando provar a existência do nosso Deus. Ela começa declarando: Deus já existia. No princípio criou Deus. Então, quer dizer que antes do princípio, Deus já existia. Antes do universo, antes do tempo, antes da humanidade, Deus já era Deus. Pegou a chave? Amém? A criação pelo poder da palavra, e disse Deus. Essa expressão aparece várias vezes no livro de Gênesis. E o que isso nos ensina? Irmãos, Deus cria através da sua palavra. A luz surge, os céus aparecem, as águas se organizam e a vida ela nasce. E o caos se transforma em ordem pela voz de Deus. Amém? A criação do homem está em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. O ser humano, ele foi criado com propósito, irmãos, com dignidade e com valor espiritual. Não somos acidente, gente. Não somos acidente, não caímos de paraquedas aqui, não somos frutos do acaso. Nós fomos criados pela vontade de um Deus grandão. Gênesis 1:31, muito bom. Tudo que Deus criou era muito bom, perfeito, harmonioso, sem pecado e cheio de vida. O mal ainda não havia entrado no mundo. Olha só, pessoal. No Gênesis 2, vemos o jardim e a comunhão. Versículo-chave: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Gênesis 2:15. Palavra-chave: comunhão, relacionamento, propósito, obediência e intimidade. Gênesis 2. Irmãos, Gênesis 2 aprofunda a criação do homem e da mulher. Adão é colocado no jardim para cultivar o jardim, para guardar o jardim e para viver em comunhão com quem? Em comunhão com Deus. O homem, ele foi criado para um relacionamento íntimo com Deus. O sopro da vida, Gênesis 2:7 fala do sopro da vida. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aleluia!
Irmãos, todos os dias amanhece, agradece a Deus pelo fôlego da vida. A vida humana vem de Deus. Existe algo espiritual dentro do ser humano, pessoal. Sabe, Deus estabelece um limite, a árvore do conhecimento. Ai, essa árvore, meu Deus. Gênesis 2:17. O amor verdadeiro inclui liberdade de escolha. Deus não criou robôs. Deus criou seres capazes de obedecer ou também de rejeitar. Você escolhe. Ou obedece ou rejeita. Você que sabe. A criação da mulher está lá em Gênesis 2, de 21 a 24. Eva é criada como auxiliadora idônea. Gente, homem e mulher foram criados com dignidade, com propósito diante de Deus. O casamento nasce dentro do plano divino. Gênesis 3 fala da queda. Versículo-chave foi assim que a serpente enganou, baseada em Gênesis 3. Palavra-chave: tentação, pecado, engano, queda e redenção. A serpente questiona a palavra de Deus. O primeiro ataque espiritual acontece contra a verdade divina, gente. A verdade divina. Foi assim que Deus disse? Perguntou. Foi assim que Deus disse? Muitos ataques espirituais começam distorcendo a palavra, relativizando a verdade e gerando dúvidas, sim, na cabeça dos crentes. Irmãos, o pecado entra no mundo. Eva e Adão desobedecem. O pecado entra na humanidade. O pecado entra na criação de Deus. O pecado entra na nossa história. E a comunhão perfeita é quebrada. Pessoal, o medo e a vergonha depois do pecado, que medo, que vergonha, né? Surge medo, surge culpa, surge vergonha e surge sobretudo a separação. Está em Gênesis 3, de 8 a 10. O que isso revela para nós? O pecado afasta o homem de Deus e antes havia comunhão entre eles, agora existe esconderijo, pessoas escondendo do próprio Deus. Irmãos, a primeira promessa messiânica está em Gênesis 3:15. Deus declara que descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Olha a profecia. Essa é a primeira profecia sobre Jesus. Amém? Pegou a chave? Mesmo após a queda, Deus já anuncia redenção. E os temas centrais desse livro, do capítulo 1 a 3, é criação, propósito, comunhão com Deus, livre escolha, livre árbitro, né? Pecado, queda, promessa de redenção. E o ensino central de Gênesis 1 a 3. Esse livro nos ensina, esses 3 capítulos, aliás, que nos ensina que Deus criou o ser humano para relacionamento com Ele. Mesmo após o pecado, Deus já começou o seu plano de salvação. Fica comigo até o final da leitura, que a Gólida Celeste te darei no final dos capítulos. Amém? Capítulo 1. A criação dos céus e da terra, de tudo que nela há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, onde tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez.
A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, a árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de exames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o homem criou. A mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, e que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Estamos no capítulo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados.
quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 cabeças. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilã, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lã, o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim de Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achara uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Já estamos no capítulo 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: é certo que morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. De este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicai sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgiu e de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia. Chegamos ao final desses 3 capítulos. Que é isso que fizeste? Eita, olha a pergunta. O que fizeram? A paixão dos olhos foi a causa do pecado, irmãos. Eita, desobedeceram a Deus e a sua palavra. Qual foi a consequência de tudo isso? Eita, Jesus, sentimento de culpa, nudez, medo e dores, tribulação, fadiga, maldição e muito mais. Irmãos, o que Deus fez pelos dois? Ele fez um sacrifício pelos dois, pelo Adão e pela Eva. O primeiro de todos os sacrifícios, em Gênesis 3:21, fala: ele os vestiu, pessoal, ele os vestiu. E olha só, irmãos, 7 consequências da queda do pecado para o homem e para o seu Salvador. Irmãos, Gênesis 3:16. Primeiro, pecado. Primeira consequência, dores. Segunda, sujeição à lei. Terceira, maldição. Quarto, fadiga. Quinto, espinhos. Sexto, suor. Sétimo, morte.
7 consequências da queda ao pecado para o homem e para seu Salvador. Amém, irmãos? Pegou a chave? Muito obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento, Pai. Muito obrigado, Pai, porque desde o começo o Senhor já preparava a redenção para a humanidade. Pai querido, nos ajuda a viver segundo a Tua palavra, debaixo da Tua obediência. Guarda nosso coração do engano das serpentes, da dúvida e da desobediência. Senhor, em nome de Jesus, que possamos caminhar contigo diariamente e eternamente, no nome de Jesus. Irmãos, a gole da celeste hoje é que o pecado entrou no mundo, mas a promessa da redenção também. Amém? Pegou a chave, irmãos? Espero que sim. Que Deus fortaleça a tua fé cada dia mais, que tua vida permaneça firmada na verdade e que teu coração continue caminhando com Deus desde o princípio até a eternidade. Convido você a se inscrever no meu canal. Continue esta nova jornada da Bíblia Viva conosco. Agora começamos o Antigo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, com profundidade e com revelação. E se hoje você deseja entregar sua vida para Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Transforma minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, creia, Jesus já te recebeu e toma posse. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde e te abençoe, abençoa a sua casa e sua família. Não deixa de deixar seu pedido de oração, estarei entregando para Deus todos os pedidos. Que Deus abençoe sua vida.